Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos, aqui é Mauro Silveira, professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, para apresentar mais uma edição do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Nós vamos conversar sobre o livro Flutua sobre as Ruínas, Flutua, publicado pela editora PUC-Rio, em coedição com a editora Cobogó. Nosso convidado é o autor do livro, o artista, poeta, designer e cenógrafo Omar Salomão. Omar é mestre em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC-Rio. Atualmente, ele faz doutorado na Universidade de Harvard. Omar Salomão também é autor de outros livros, entre eles Pequenos Reparos e Impreciso. Um prazer receber você aqui, Omar. Como é que você vai? O prazer é meu. Obrigado pelo convite, Mauro. Olha, antes de começar, é só entrar um pouquinho nesse seu doutorado aí em Harvard. Do que se trata? Qual o curso? O que você está estudando? Só mais um... Eu sou bem puciano, né? Eu fiz comunicação. Me formei em jornalismo e cinema. Então, um colega, isso é ótimo. Antes de fazer o... Aí eu fiquei um tempo fora da academia, fazendo outros rolês. E aí eu voltei para a PUC para esse programa de literatura, cultura e contemporaneidade, que é onde vai desenrolar esse livro. E aí, na sequência, eu vim para fazer eu apliquei para fazer um doutorado e fui aceito aqui em Harvard. O doutorado eu estou no departamento de Romance Language, que é tipo línguas latinas, né? Que é francês, português, espanhol, italiano e línguas e literatura. Então, eu estou trabalhando com... Eu sigo trabalhando nesse meio entre lugar de contemporaneidade, entre literatura e artes visuais. Então, junto com esse doutorado, estou fazendo um secondary field, que é tipo um campo minoritário em práticas artísticas, que é Critical Media Practice, abrindo espaço. Então, eu queria entrar no livro, propriamente dito, nesse processo de criação do livro. Queria que você dissesse para a gente como foi esse processo. Então, foi um processo bagunçado. Como eu descobri com o tempo que é bagunça, que é confusão, é um processo de pensamento também, né? Então, cruza por vários movimentos. A minha vontade de voltar para a academia, de entrar no mestrado, em parte por causa desse programa da PUC, que eu acho que é um programa bem especial e não tem... E são raros os paralelos que eu vejo em outras universidades, inclusive pelo mundo, que ele mistura uma relação de pensamento acadêmico, de pensamento filosófico, contemporâneo, sociológico, antropológico, com práticas de escrita. Então, ele não fica só num campo acadêmico das ideias, ele também busca botar um pouco a mão na massa, né? Destilar a linguagem. Então, não fica se preso só a jargões acadêmicos. E tem professores incríveis nesse departamento. Então, eu já vinha de uma prática como artista e como escritor, e eu entro nas artes plásticas via a escrita, via a poesia. Em algum momento eu ia lançar um segundo livro de poesia, que é o Impreciso, e ele meio que parou de fazer sentido para mim só apenas enquanto texto. E aí eu reencontrei o livro, reescrevendo ele à mão, em um caderno, e aí, à medida que... Ele antes estava todo diagramado, né, no Word, todo bonitinho e tal, já pronto para ser editado, e aí entrou uma crise.
eu desisti de lançar o livro naquele momento e eu comecei a reescrever o livro à mão. E aí o que eu fiquei fascinado são uma série de caminhos que começam a abrir a partir daí. Primeiro que você percebe com a mão, você percebe a influência da rasura, a influência da velocidade da escrita ou de uma escrita mais lenta, como é que isso afeta a leitura, né? Porque também escrever é uma forma de desenhar, né? Você vê um texto, né? A gente chama de ler, mas na verdade a gente está olhando, né? Então eu comecei a me interessar pelas rasuras. Eu comecei a me interessar com essa ideia de carregar o caderno comigo e aí entra uma mancha de café, eu pego chuva, ele vai acumulando poeira, vai amassando, eu vou perdendo pedaços. Então, de alguma forma, tudo isso vai somando ao texto, ao invés de ser algo que eu tivesse que ficar sempre limpando e deixar cristalino. Eu comecei a me interessar por essas ruínas. E a partir disso eu fiz esse livro Impreciso, que é também uma exposição. Eu faço uma exposição junto e eu vou explorando essas relações mais poéticas de apagamento, de erro, da rasura como escrita, como índice de escrita. Mas eu ainda não tinha muita consciência disso quando eu estava fazendo. Eu fui entender isso quando eu entro no mestrado, bem influenciado por alguns amigos, Daniel Castanheira, Erickson Pires, Miguel Joyce, e o Júlio Diniz, que vai ser meu orientador. Eu entro nesse universo do mestrado, eu começo a entender o pensamento sobre o pensamento, né? O pensamento sobre a prática. E como é que uma coisa afeta a outra, né? Como é que a prática pode afetar o pensamento, como é que o processo de criação pode afetar o desenvolvimento do pensar mesmo. Por isso que eu falei no início, né, que a bagunça como um procedimento de pensamento, é um processo de criação e de entender as coisas. E aí eu fui parar nesse mestrado. Só nessa primeira resposta você já adiantou diferentes temas que a gente pode abordar aqui. Você falou em algumas influências acadêmicas, mas eu imagino que você traga influências, inclusive, de outras gerações. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas influências que fizeram com que você chegasse onde chegou, ou que se tornasse esse pensador que você se tornou. Eu acho que eu aprendi com meu pai. Meu pai, Wally Salomão, um poeta, pensador, também diretor de shows, e dentre várias outras coisas. Eu acho que eu aprendi com meu pai essa relação muito livre, na verdade, de ignorar a ideia de geração e que tudo está aí ao nosso dispor, né? Eu acho que eu não penso muito em relação de gerações. Eu acho que eu penso que coisas são. Acho que eu penso que tudo pode ser usado, tudo pode ser uma ferramenta. Qualquer livro, qualquer texto. Quando eu leio, eu não estou trabalhando com alguém que, tipo, sei lá, Duchamp fez o trabalho lá no início do século passado, ou Mallarmé antes disso. Eu estou tratando eles como contemporâneos, como se eles estivessem produzindo. Eu entendo o tempo, eu entendo as circunstâncias que fazem talvez tal obra ter certa relevância, mas quando eu estou trabalhando num processo de criação, eu leio produzindo junto com eles, eu leio dialogando com eles. Eu não leio como peças arqueológicas, estáticas. Você falou também, Lúcia, que o seu livro traz uma experiência visual. Então, você trabalha com imagens, né? E esses desenhos, essas imagens que você projeta,
elas ganham funções dentro do seu trabalho? É, eu, 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 es- eu escrevo desenhando. Então, eu acho que tem um valor de organização estética que para mim é importante. No meu livro eu incorporo várias páginas dos cadernos das minhas aulas do mestrado. Mas é bem interessante notar que eu acho que faz parte do que eu estou pensando, do que eu estou olhando, do que eu estou observando, do que tal aula está me disparando. E, e aí pode ser tanto uma escrita quanto pode ser um desenho. Eu acho que a visualidade acrescenta outras camadas de leitura. Eu acho que quando se ignora completamente qualquer resquício visual, tipo, ah, não, isso não é comigo, eu só vou escrever o texto, eu acho que você está abrindo mão de uma coisa que é muito importante, que acrescenta narrativa, que acrescenta camada, que acrescenta ritmo a um texto. Eu acho muito triste a pessoa simplesmente abrir mão de tudo. Ah, eu só escrevo algo. E fingir que o texto também não é uma relação visual e fingir que você não está também se relacionando com outras pessoas. Eu acho que eu cresci lendo muito história em quadrinho. E eu acho que a história nos ensina isso. Essa relação entre imagem e texto. E tem algo que é muito interessante que é do quadrinho, que é aquele espaço em branco, né? Que, na verdade, a ação da revista em quadrinho acontece no espaço em branco, no espaço que você não está vendo, que é entre um quadro e o outro. É onde as coisas acontecem, as coisas se movem na sua cabeça. Então, eu acho que eu penso muito isso em relação à imagem, junto com o texto, que as coisas acontecem na nossa cabeça e que os objetos estão ali dados, estão ali postos no papel. Não existe uma definição para o seu livro. A gente pode concluir que ele fica ali tangenciando poesia, diário, instalação impressa, imagens. Então, é um grande caldo. Agora você trouxe um elemento novo, os quadrinhos. É. Eu acho é uma grande mistura. Tem até no final que boto em algum lugar melting pot, que é isso, né? Esse caldeirão. Que acho que tem a ver com essa forma de pensar, de estruturar as coisas, ou de não estruturar as coisas. Em que tudo, como eu falei, eu não estou interessado em geração, eu não estou interessado em separar, ah, não, isso é desse momento, isso é desse momento, mesmo porque isso não existe, na prática isso não existe. É só uma forma que as pessoas encontram de facilitar uma leitura, mas ao mesmo tempo facilita também limita. E eu estou interessado em poder usar todas as ferramentas que eu vou encontrando no caminho. Eu acho que tudo tudo pode tudo pode ser subsídio para se criar alguma coisa, tudo pode ser potência, né? Ou não. Então, eu acho que eu, eu acho que eu não estou interessado em limitar nada. Acho que isso, tudo pode ser ferramenta, tudo me interessa. Enquanto puder ser. É curioso, tem algo, às vezes, quando eu comento, ah, você é artista e você trabalha com qual meio? Tipo, você pinta? Você, também. Você fotografa? Também. Também escrevo. Também faço escultura. Por que eu teria que me limitar a uma técnica se o que eu quero dizer, o que está me movendo, ultrapassa essas coisas? Eu vou a técnica também é parte do que eu estou pensando, também afeta como eu estou pensando. Então eu vou variando as técnicas, eu vou misturando as coisas. Faz sentido? Olha,
Dá para Não sei perceber se que soa muito abstrato. essa questão de limite, rótulo, classificação não passa muito pela sua cabeça. Isso. Mas, forçando uma barra, é possível dizer que, pontuando tudo isso, tem um humanismo, um sentido humanista na sua criação? Meu pai tem esse poema chamado Câmara de Ecos, que é bem curtinho. Cresci sob um teto sossegado. Na ciência dos cuidados fui treinado. Não, como é que é? Ih, esqueci o poema do meu pai. Como é que é? Cresci sob um teto sossegado. Na ciência dos cuidados fui treinado. Agora, entre o meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. Eu acho que esse poema é uma ideia, cruza várias ideias de encontro, que não é simplesmente eu em relação ao outro, mas também eu, de certa forma, a perda desse limite com o outro. E que talvez você só entenda o outro quando você se mescla, quando você já não sabe, você já não é você, você é você e mais o outro e mais todas as outras influências. Eu acho que a perda do limite é o que me interessa. Eu acho que não se importar por classificações, não se importar por isso deve ser feito de tal maneira, o certo é assim. Eu acho, nossa, que poema incrível! A pessoa escreveu um soneto com tantos versos, com tantas linhas. O soneto não é incrível por causa disso. O soneto foi uma ferramenta que a pessoa usou. O soneto é incrível por vários outros motivos. Gregório tem uns sonetos incríveis pela construção, pelo que ele está falando ali, pela, 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 pelas destilações. O soneto foi uma ferramenta que ele encontrou para construir esses poemas, que estimulou, que talvez fosse a forma que se fosse falado na época. Mas o soneto por si só, e aí também eu acho que é até um problema já da especificidade, né? Que o mundo acadêmico é muito bom nisso. As pessoas vão ficando muito específicas e vão falando em linguagens difíceis que mais ninguém vai entendendo direito, só meia dúzia de pessoas. E quando você vai ver, na verdade, não tem a menor importância a coisa. É só destilação sobre destilação, jargão sobre jargão. Então, eu não me interesso por isso. Eu não me interesso por essas poeirinhas, por essas coisinhas que, tipo... na verdade, você estudar a cebola, né? Aquela coisa das cascas, da casca sobre a casca sobre a casca, e dentro não tem nada. A pessoa destilando uma ideia de poesia e um fazer do fazer do fazer e que meio que não vai para lugar nenhum. E hoje só limita os acessos. Não sei, eu estou tentando expandir. Eu não sei se eu expando, não sei se se eu confundo, mas eu acho que eu quero movimentar. Então, eu não tenho interesse em cada pessoa no seu quadrado. Acho que tem que estar todas as pessoas em todos os quadrados. Você manifestou há pouco assim, a importância que o seu mestrado teve na formação, quando você mergulhou nesses estudos. Total. Então, até que ponto a troca, esse ambiente de troca favoreceu essa sua formação, se a gente pode chamar assim de uma formação, algo tão livre? A troca acadêmica... A troca acadêmica e a troca interpessoal, propriamente dita. Sim. Eu acho que eu me formei em grande parte nos bares. Parte da minha formação acadêmica também foi feita nos bares, nos cafés. Eu dou tanto peso para as aulas quanto eu dou para o café depois da aula, para o encontro no corredor. É até algo que acho que aqui em Harvard, culturalmente, para mim tem sido até bem difícil, porque é outra lógica e as pessoas estão correndo o tempo inteiro, então você senta menos para conversar. Eu sinto muita falta.
Nossa, eu acho que na conversa você aprende muito. Eu acho que tem que ter mais esses espaços. Acho que a academia tinha que valorizar mais, a universidade tinha que valorizar mais esses espaços de encontro, esses momentos de conversa. Eu acho que eu, na verdade, dou mais importância aos momentos de conversa, de encontro, a essas informalidades, do que talvez a própria aula. Eu acho que a aula é um disparador de várias coisas e conhecimentos que eu acho que são retransformados e ressignificados quando você senta para conversar com outras pessoas. Eu conheci pessoas fascinantes no mestrado e eu conheci elas conversando com elas, não era durante as aulas, era depois da aula, pessoas que eu não conhecia antes e que influenciaram meu pensamento de formas diversas. A Manuela Savitsky, o Luiz Guilherme Fonseca, tem várias pessoas que eu acho que são colegas e que vão te colocando outras visões de mundo, né? Senão também você vai lendo o que você está lendo e aí você vai lendo com o seu olhar, né? E a tendência é que o seu olhar fique cada vez mais fixo e não mais múltiplo. Então, dá para a gente chegar a uma conclusão aí de que esse ambiente carioca, Rio de Janeiro, bares, cafés e tudo mais, isso também é um componente da sua obra? Acho que é. Acho que a mancha vem aí, né? Do café derramado no caderno, do chopp derramado na mochila. Acho que também o mundo tem alguma coisa do mundo que mudou, né? Nos últimos anos e com, com celulares, com redes sociais. Então, eu cresci na transição desse universo, né? Um quase pré-celular permanente por esse mundo de hoje. Então tinha um pouco isso, né? Vou em tal lugar, e aí eu sei que a galera vai estar lá, eu sei que o pessoal vai estar lá sem comunicar, e aí você vai encontrando... Eu sempre adorei muito encontrar pessoas na rua, e o Rio proporciona muito isso, né? Que o Rio é uma cidade muito de rua. Então, às vezes eu saía para andar por aí. E aí você vai encontrando pessoas, aí você vai comentando, aí, sei lá, talvez aquela pessoa diga alguma coisa que vai te disparar. Eu acho que depende muito do quão propício você está a esses encontros, né? Como é que você pensa? Como é que você se abre? Porque também, se você não estiver interessado, também todas as conversas vão ser bobagem, né? Vão ser sobre o tempo e sobre o nada. Então, eu acho que tem muito você também tá interessado pelo outro, né? Mas eu leio isso como algo muito carioca, que era muito carioca, não sei se ainda é, mas que eu acho que é algo que se eu amo de ser carioca e se eu aprendi fortemente algo, eu acho que é isso. Eu também, meu pai era baiano, eu morei em Salvador, criança e, e família baiana. E eu acho que lá também é uma cidade, é uma cidade, e Salvador, e é um estado que também tem muito isso, né? Desse encontro da rua, dessa relação de parar e conversar com alguém. E, e esse tempo, em que o tempo cronológico, né? Tem tal hora para tal coisa, ele fica em segundo plano. Então, o tempo do encontro é mais importante. Omar, o seu livro não tem capítulos, tem lances. O que é isso? Explica para a gente direitinho. Que são os lances? Eu não queria chamar de... eu não queria chamar de capítulos, porque eu acho que
eu acho que eles foram nascendo um pouco enquanto cada parte foi nascendo, faziam um todo, que é esse todo que me interessa, que fica gerando na minha cabeça, mas eu acho que eles foram sendo escritos como tentativas de ensaios, que são tentativas também, né? Então, tentativas de tentativa. Desculpa, meu cachorro aqui deu uma latidinha. Eu acho que os textos que foram sendo escritos meio naquele método da tentativa e erro. Então, eu fiquei pensando, tem aquele texto do Mallarmé, Um lance de dados jamais abolirá o acaso, que é um texto bem importante para o mundo ocidental da poesia visual. É meio que um texto inaugural, é um primeiro texto que trabalha em várias camadas, trabalha o poema visualmente. E eu fiz uma série de trabalhos exatamente jogando trabalhos visuais que não estão no livro, mas em que eu jogava uns cubos, como se fossem dados, sobre um plano de madeira, e eu marcava o lugar em que os dados caíam. Eu não estava interessado no resultado dos dados, eu estava interessado no percurso dos dados, onde eles iam ficar, onde eles iam... Eu queria marcar não o sentido deles, não o que eles estavam me informando, mas o que eles tinham feito. E eu fiquei pensando um pouco nesse lugar, por isso que eu passei a chamar de lance, porque são dados que eu estou lançando, são acasos, são errâncias, mais do que capítulos estruturados. Acho que também é uma tentativa de fugir da estrutura, mas a estrutura está lá, porque está em mim também, né? Eu acho que em tudo que a gente vai lendo e vai aprendendo tem esse processo de tentar fugir um pouco da estrutura, e isso corta por muitos autores que eu admiro enormemente, como o Roland Barthes, como Otávio Paz, que são como o Flusser, que são autores que, para começar, escrevem muito bem. Eu não entendo quem escreve sobre literatura e não se importa com o texto, com o texto que está escrevendo. Eu acho que são autores que escrevem muito bem, mas sobretudo, eles são respeitosos com o pensamento deles. Então, se o pensamento leva para uma direção, eu acho que eu tenho que investigar essa direção que o pensamento está me levando. Então, tem um pouco desse lance, dessa relação com o acaso, com aceitar esse inesperado. E isso tem a ver com a ideia de ensaio, que o ensaio é uma tentativa, né? Então são os lances. Agora, o livro também evoca sentidos e sensações, pelo que uma primeira leitura me levou a concluir, ou pelo menos eu também senti. Então, a gente fala desde a audição, do tato e do próprio silêncio. Uhum. Você teve alguma intenção em relação a isso? Como foi? Sim, eu não sei. Acho que eu nunca tinha pensado assim, então nunca tinha parado para pensar muito sobre isso. Mas quando você fala sobre, faz muito sentido. E sim, sobretudo essa relação de ruído, de barulho e silêncio, que também eu acho que tem a ver com a forma que eu vou montando o livro. Eu acabo fazendo o design do livro, porque para mim é meio inevitável não fazer o design do livro, porque a forma que eu vou construindo, ele é visual também. Então, que aí tem a ver com silêncio, que tem a ver com esses momentos estão vindo mais caóticos, e aí de repente você faz umas pausas. O Bruno Carvalho, que é meu orientador aqui em Harvard, ele escreveu, né, na contracapa do livro,
como se o livro fosse uma instalação impressa. E a gente ficou conversando um pouco sobre essa ideia, e eu adorei isso, porque eu acho que, no fundo, era um pouco a ideia que eu queria passar. O que é incrível, uma das coisas incríveis da instalação, que é como você entra, você é absorvido por completo por um ambiente, né? Quando você entra numa instalação de arte, claro, tem vários tipos de instalações, mas tipo, você é absorvido completamente pela obra, é, sonoramente, geralmente tem cheiros, né? Dependendo do material que a pessoa usa. Você vai sei lá, no Ramos tem uns tipos de tintas que tem uns cheiros fortes de óleo. Tem o Henrique Oliveira, por exemplo, faz uma instalação de madeira que fica aquele cheiro de compensado. Eu acho essas relações todas muito fascinantes. E eu fiquei super feliz do Bruno ter identificado isso. E agora, de você falar também de outra forma, dessa relação do silêncio, do tato, eu acho que isso tem a ver com essa vontade de expandir o texto, de expandir o livro, do livro não ser simplesmente um, um local em que letrinhas são impressas, qualquer letra, mas tipo dele poder ser algo que eu até adoro esse formato que cabe, pelo menos na minha mão, ele cabe bem. Eu acho que tem a ver também com essa relação mais íntima. E até quando eu falei lá atrás sobre essa relação com o caderno, de carregar o caderno, tem a ver com essa intimidade. De alguma forma, o caderno se torna uma parte de você, uma extensão. E eu queria que o livro tivesse um pouco disso. Então, eu fico super feliz de saber que, em algum lugar, ele atinge. Omar, antes da gente começar a gravar o nosso podcast, a gente teve uma pequena conversa, uma dúvida minha, sobre o título. E eu perguntei, Omar, como é que eu falo? Flutua sobre as ruínas, flutua? Ou flutua sobre as ruínas, flutua? Como se fosse um convite ou uma constatação. Então, eu achei interessante a sua reação em relação a essa minha pergunta. Eu gostaria que agora a gente tornasse ela pública, essa resposta. Não, eu acho que tem que deixar em aberto. Eu acho que se você quiser receber como um convite, está mais do que certo em aceitar o convite. E também se achar que é um estado, ou que é uma constatação, que é como as coisas estão acontecendo, ou eu quero que as coisas fiquem abertas. Eu não quero fechar conceito nem leitura alguma. Então, por mim, como você lê, é a forma certa. Bom, eu gostaria que agora você fizesse algumas considerações assim finais desse processo, do seu presente em Harvard, do seu futuro, de tudo isso que vem passando pela sua cabeça, como despedida para os nossos ouvintes, uma despedida do nosso podcast dessa gravação. Nossa, Harvard, eu só tenho a agradecer, foi bem inesperado. Como eu disse, né, tipo, antes, eu não pensava em embrenhar tão fundo nesse universo acadêmico, mas ao mesmo tempo, à medida que eu fui entrando, totalmente através da PUC, eu fui descobrindo também um lugar de excitação, de tesão, de vontade de pensar e de construir coisas em outros espaços, e essa vontade pelo conhecimento e essa vontade pela troca. Eu acho que o universo acadêmico também tem muito disso, muitas pessoas que estão lendo coisas diferentes, que estão trazendo coisas, relações diferentes, e vim para Harvard, que é um lugar em que você encontra gente do mundo inteiro, né? E é extremamente fascinante,
e frutífero vai dando giros na sua cabeça, né? Porque as suas referências são as suas referências, e de repente tem um universo de pessoas com várias outras referências fascinantes. E, de certa forma, eu só consegui fazer esse livro da forma que ele saiu por causa de um apoio de Harvard. Eles financiaram parte do livro, junto com a editora da PUC e com a Cobogó. Então, eu fico muito alegre com essa parceria da PUC e de Harvard juntos no mesmo livro. E não sei, acho que esse livro também é um lugar em que você permite olhar que é possível fazer outras coisas, é possível fazer coisas diferentes, e que os lugares estão abertos se você for tentando, se você for fazendo. De alguma forma, eu comecei analisando essas relações de ruído e fui cruzando por... no meu livro, eu analiso mais detidamente um pouco 3 casos, né, da Mira Schendel, do Edgar Braga, que é um poeta que eu descobri por acaso, super fascinante. Ele foi tipo obstetra do Oswald de Andrade, cruzou por poesia concreta e acabou fazendo suas próprias poesias visuais, e também acaba passando pelo meu pai, que ele tinha uma série de poemas visuais dos anos 70. E então foram coisas que eu fui investigando, que eu não pensava em investigar antes, e que ao longo da investigação eu fui me apaixonando. E eu acho que, de alguma forma, passar pela universidade, estudar alguma coisa, tem a ver com essa relação de procurar algo que realmente que te mova, e que nenhuma das regras são estritas o suficiente, que elas não possam ser maleáveis. Acho que todo limite pode ser confundido. A editora PUC agradece a participação de Omar Salomão em seu Som das Ideias. Muito obrigado, Mauro. Omar é autor do Flutua sobre as Ruínas, Flutua, cuja leitura do título e a interpretação está aberta a todos. Convidamos todos para a próxima edição do Som das Ideias. Até lá. Até. Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC Rio.